O ponto A está em menos 5 e 5 e é o centro da circunferência A. Então, menos 5 está bem aqui e o 5, 1, 2, 3, 4, 5, está bem aqui. Então, aqui está o ponto A. Desse jeito aqui, menos 5 e 5. E é o centro da circunferência A, que eu não vou desenhar agora, porque eu não sei o raio da circunferência A. Então, deixa eu sublinhar aqui com a cor apropriada. O ponto B está em 3 e 1. Portanto, 1, 2, 3, 1. Portanto, aqui está o ponto B, e é o centro da circunferência B. O ponto P está em 0, 0. Portanto, aqui está o ponto P, bem na origem. E pertence às circunferências A e B. Bom, isso é uma bela informação, já que se o P pertence às duas circunferências, a circunferência A e a circunferência B, isso significa que de P até B nós temos o raio da circunferência B, e de P até A nós temos o raio da circunferência A, já que B é o centro da circunferência B e o A é o centro da circunferência A. Então, vamos descobrir o que são esses dois raios. A gente sabe que o P está sobre a circunferência A, portanto, esse aqui é o raio da circunferência A. E agora você pode usar a fórmula da distância, que decorre do Teorema de Pitágoras. O raio da circunferência A, que é a distância, entre o ponto A e o ponto P, isso elevado ao quadrado, o raio do A elevado ao quadrado, vai ser igual à variação no x do ponto A até o ponto P. Portanto, aqui, menos 5 menos 0. Então, eu vou botar aqui, menos 5 menos 0 ao quadrado, mais a variação no y, também em relação do ponto A até o ponto P. Portanto, aqui, 5 menos 0. Então, vou botar aqui, 5 menos 0 ao quadrado. Isso nos diz, então, que o raio da circunferência A ao quadrado vai ser igual a menos 5 elevado ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado, que é o resultado disso aqui. Ou, simplesmente, podemos dizer que o raio da circunferência A será igual à raiz quadrada disso aqui, menos 5 ao quadrado é 25, mais 5 ao quadrado, que dá 25 também. Portanto, 25 mais 25, 50. E 50 nós podemos escrever como 25 vezes 2. E então, isso daqui é igual à raiz quadrada de 25, que é 5, multiplicado pela raiz quadrada de 2, que eu vou deixar aqui como raiz quadrada de 2. Portanto, essa distância aqui é 5 raiz de 2. Bem, eu acabei de dizer que isso daqui é igual ao Teorema de Pitágoras. Por quê? Pois bem, se nós fôssemos construir um triângulo retângulo aqui, estamos construindo um triângulo retângulo, bem aqui, tá aqui. Isso aqui seria a distância em módulo do 0 até o menos 5, ou seja, 0 menos o 5 negativo. Logo, essa distância aqui é 5. Essa outra distância aqui, em relação ao eixo do y, também vai valer 5. E o que o Teorema de Pitágoras diz? Que esse valor aqui ao quadrado, 5 ao quadrado, mais esse outro 5 aqui elevado ao quadrado, vai ser igual à hipotenusa desse triângulo retângulo elevado ao quadrado. E quanto vai valer essa hipotenusa, então? 5 raiz quadrada de 2. E isso é exatamente o que nós fizemos aqui. Mas aí você pode dizer, peraí, eu tenho aqui um menos 5 elevado ao quadrado, e aqui eu tenho um 5. Mas a razão pela qual eu posso fazer isso é que quando eu elevo isso ao quadrado, esse número negativo aqui ao quadrado, ele se torna positivo. E a fórmula da distância você pode escrever desse jeito aqui, ou pegar o valor absoluto. E aí se torna bem claro que isso aqui é exatamente o Teorema de Pitágoras. Aqui seria 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E da mesma forma que nós determinamos esse raio da circunferência A, vamos fazer também a mesma coisa para o raio da circunferência B. Portanto, aqui o raio da circunferência B, exatamente a mesma ideia. Tá aqui, raio da circunferência B. Portanto, o raio da circunferência B ao quadrado vai ser igual à variação do x, aqui do B, em relação ao P. Portanto, 3 menos 0 ao quadrado, mais a variação do y, 1 menos 0 ao quadrado. E aí o raio da circunferência B vai ser igual à raiz quadrada de 3 menos 0 ao quadrado. 3 menos 0 dá 3, 3 ao quadrado é 9. 1 menos 0 dá 1, 1 ao quadrado vai dar 1. Portanto, 9 mais 1, isso vai dar igual, então, a raiz quadrada de 10. O raio do B, então, é igual à raiz quadrada de 10. E agora ele pergunta assim, quais dos seguintes pontos pertencem à circunferência A, à circunferência B ou a ambas? Então, tudo que nós temos que fazer é olhar para esses pontos. Se esse ponto aqui, por exemplo, tiver numa distância raiz quadrada de 10 desse ponto B, ele vai estar sobre a circunferência B, pois ele vai estar um raio de distância.
né? Uma vez que a circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos que estão a um raio de distância do centro. E se o ponto tiver a 5 raiz de 2 de distância desse ponto A, ele vai estar sobre a circunferência A, pelo mesmo motivo. Então, vamos testar aqui com o ponto C. Esse ponto C, que eu vou colocar aqui de laranja, ele está em 4 e menos 2. Portanto, o ponto C está onde? 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2. Ele está bem aqui. Aqui está o ponto C. Pois bem, parece bem pertinho aqui do ponto B. Parece que está esse raio de distância. Está desenhado à mão livre, então não está muito acurado, mas ele parece bem próximo aqui desse ponto B. Está aqui, ó, a distância de B até C. Logo, vamos verificar isso. Vou levantar aqui um pouquinho a nossa tela. A distância do ponto C até o ponto B ao quadrado vai ser igual, então, à variação do x. Portanto, aqui, como nós estamos considerando do C até o B, vai ser 4 menos 3. Então, vou botar aqui. 4 menos 3 ao quadrado, mais a variação no eixo do y. Então, vamos lá. Menos 2, menos 1. Vou botar aqui. Menos 2, menos 1 ao quadrado. E isso aqui é igual a 4 menos 3, que vai dar 1. 1 ao quadrado, mais menos 2 menos 1 vai dar menos 3, elevado ao quadrado. Então, essa distância ao quadrado será igual a 10, já que 1 ao quadrado é 1, menos 3 ao quadrado é 9, 1 mais 9 dá 10, e a nossa distância é igual a raiz quadrada de 10. Olha aí, essa distância aqui também é raiz quadrada de 10. Logo, como tem a mesma medida do raio da circunferência B, eu posso deduzir que esse ponto C está sobre a circunferência B. E se nós quiséssemos desenhar esse círculo B, ele seria algo mais ou menos assim. Lembrando que isso aqui está desenhado a mão livre, né? Então, não está 100% acurado, mas seria algo mais ou menos assim. E esse ponto C, em relação ao ponto B, ele vai estar a um raio de distância. Logo, eu posso escrever aqui que esse ponto C está na circunferência B. Agora, vamos olhar para esse ponto aqui, o ponto D, 5 e 3. Eu vou fazer, nesse caso aqui, o ponto D de rosa. Portanto, vamos ver aqui, o ponto D está 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ele vai estar mais ou menos aqui, assim, ó. E, novamente, ele parece aqui bem próximo do ponto B, parece que está a um raio de distância, mas vamos verificar. E, portanto, nesse caso aqui do ponto D, a nossa distância ao quadrado vai ser igual à variação no eixo do x, que no caso do ponto D em relação ao ponto B é 5 menos 3. Então, vou botar aqui 5 menos 3 ao quadrado. Mais aqui, ó, a variação no eixo do y, 3 menos 1, né, mais 3 menos 1 ao quadrado. Aí agora eu já posso calcular isso daqui. A nossa distância ao quadrado vai ser igual, vou pular alguns passos aqui da conta, 5 menos 3, que dá 2. 2 ao quadrado dá 4, mais 3 menos 1, que dá 2, e 2 ao quadrado dá 4. Então, a nossa distância será igual à raiz quadrada de 8, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes 4, que, por sua vez, raiz quadrada de 4 vai ser 2, raiz de 2 aqui dentro. Então, 2, raiz de 2. Então, essa distância aqui do ponto D até o ponto B é diferente de raiz de 10. E, logo, definitivamente, esse ponto D não está sobre a circunferência B. Já que não está sobre a circunferência B, será que está na circunferência A? Só de olhar aqui, ó, esse ponto A até o ponto D, ele está bem distante, então também não estará sobre a circunferência A. E isso pode ser feito da mesma forma com esse ponto C aqui, ó. Esse ponto C, ele está bem distante ali daquele ponto A. Portanto, ele não vai estar sobre a circunferência A. Você pode, apenas através do visual, perceber isso. Ele está bem mais longe que esse raio da circunferência A. Portanto, esse ponto D aqui está sobre nenhuma das duas circunferências. E agora nós temos esse ponto aqui, o ponto E, menos 2 e 8. Vou fazer aqui com uma outra cor, deixa eu ver aqui. Vou fazer de amarelo novamente. Aqui está o ponto E, menos 2 e 8. Onde vai estar esse ponto E aqui? Vamos ver. Menos 2, né, que está aqui, e 8 lá no eixo do Y. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Esse, então, é o ponto E. Logo, só de olhar, a gente já percebe que ele está bem longe desse ponto B aqui, né? Portanto, não faz parte da circunferência B. Está bem longe, só de olhar. E olhando em relação ao ponto A, ele parece estar bem mais próximo do que o raio dessa circunferência A, que é 5 raiz de 2. Parece que está bem mais próximo só de observar.
né? Portanto, estou olhando aqui, ó, esse ponto L parece estar bem mais próximo que esse ponto P, que vai estar sobre a circunferência A. Então, a gente já pode sacramentar aqui que vai estar também sobre nenhuma das duas circunferências. Mas a gente pode também verificar isso. A distância ao quadrado vai ser igual à variação no eixo do x, portanto, menos 2. E aqui no A, menos 5. Logo, eu vou ter aqui menos 2 menos 5 ao quadrado, mais a variação no y, que vai ser, então, 8 menos 5. Está aqui, ó, 8 menos 5 ao quadrado. Nós temos, então, que a distância ao quadrado vai ser igual a menos 2 menos 5. Esse menos com esse menos aqui fica positivo, então menos 2 mais 5 vai dar 3. Vou ter 3 ao quadrado, mais 8 menos 5, que dá 3. Então vai ficar 3 ao quadrado. E claro, você pode observar aqui, através do Teorema de Pitágoras, essa distância aqui vai ser 3. Essa distância aqui vai ser também 3. E aqui nós temos um ângulo reto. Então, 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai ser igual à distância do A até o E ao quadrado, ou seja, a hipotenusa desse triângulo retângulo ao quadrado. Então, a nossa distância aqui vai ser igual, eu vou economizar alguns passos, vai ser igual a raiz quadrada de 9 vezes 2, já que aqui eu vou ter 9 mais 9, que dá 18, que é a mesma coisa que 9 vezes 2. Então, a nossa distância vai ser igual a 3 raiz de 2. E o raio dessa circunferência A é igual a 5 raiz de 2. E não 3 raiz de 2. Portanto, esse ponto L vai estar dentro da circunferência, não sobre ela. Eu vou desenhar aqui aproximadamente como seria essa circunferência A. Né? Então, esse desenho aqui é um desenho aproximado da circunferência A. E aí você percebe que o ponto E está dentro da circunferência, o ponto D está lá fora, lá longe, assim como o ponto C. E, portanto, o único ponto que está sobre uma das circunferências está aqui, é o ponto C.